Qual que é a maior crise que você já enfrentou? Pergunto para você que está aí no carro também, quem está em casa, qual que é a maior crise que você já teve que enfrentar? Talvez depois de conseguir o trabalho dos seus sonhos, aquele trabalho, ouvir do chefe que deveria passar no RH para assinar o aviso prévio. É uma crise, não é? Ou uma dívida que foi se acumulando ao ponto de se tornar impagável e que agora está sendo cobrada. E você vai ter que dar um jeito de pagar. Quem sabe enfrentar o luto pela perda de uma pessoa muito importante. Receber talvez até o diagnóstico difícil do médico. Começar a pensar em todo o processo de tratamento. Pensar nas chances de cura. Talvez até a maior crise que você já enfrentou seja a crise que você está passando nesse momento. E o tema da nossa série que a gente começa hoje, por 3 sábados seguidos, experimente confiar. É um convite de Deus para nós pensarmos a respeito da nossa vida à luz da palavra de Deus. Eu já falei para vocês num culto sobre uma frase do neuropsiquiatra Viktor Frankl. Vocês já devem ter me ouvido falar sobre isso. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Esse cara, ele foi mandado não para um campo de concentração, mas para alguns. Os historiadores dizem que pelo menos foi 4. Campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra, inclusive o mais famoso, Auschwitz. A sua família foi espalhada em diferentes campos de concentração. Morreram todos. Sobrou só ele da família. E eu acredito que vocês já tenham visto alguma imagem sobre como era a vida das pessoas no campo de concentração. Alguns olham para aquilo e nem chamariam de vida o que acontecia lá dentro. Eu sei que é uma parte muito feia, uma parte horrível da nossa história, da história humana. Mas esse homem, o Viktor Frankl, ele foi prisioneiro quando ele já era psiquiatra, já era psicólogo. E uma coisa ele começou a perceber nos campos de concentração. É que as pessoas que tinham algum tipo de visão maior, algum propósito maior, alguma expectativa maior, essas tinham maiores chances de sobreviver, maiores chances de resistir a toda a depressão que aquele ambiente de dor e de angústia gerava. Esse mesmo senhor, ele escreve assim, talvez aqui dentro está um pouquinho pequeno, mas quem está em casa vai conseguir ler melhor. Nós que vivemos em campos de concentração, nós podemos nos lembrar que os homens que percorriam as barracas para confortar os outros, abriam mão do seu último pedaço de pão. Eles podem ter sido poucos em número, mas eles deram provas de que tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa. A última das suas liberdades, escolher a sua atitude em uma determinada situação, a escolha do seu próprio caminho. Ou seja, diante de uma situação adversa, você não consegue controlar as circunstâncias, e muitas vezes a gente se pega em situações assim, onde a gente não consegue controlar, até gostaria, mas não consegue. Mas você pode tomar decisões que se baseiam em amor, no amor maior de Deus. Você pode não conseguir mudar o contexto em que você está inserido, mas você pode tomar decisões interiores que vão fazer a diferença na sua vida e na vida de outros diante de tais situações. Situações adversas, elas acontecem o tempo todo. Algumas com pouco impacto na nossa vida, algumas com impacto tremendo. Eu sei que nós já olhamos para o texto de Gênesis 12 há alguns dias, quando a gente falava das mudanças. Já olhamos para esse texto. É aquele famoso sai e vai, né? Que Deus diz para Abrão. Abrão que mais tarde vai se tornar o Abraão. Mas eu quero mostrar para vocês algo nesse texto que nós não vimos quando falamos das mudanças. Quem será que é esse Abrão? Abrão que deve sair da sua terra, que deve deixar os seus parentes, sair da casa do pai e ir para um lugar que o próprio Deus iria lhe mostrar.
Normalmente passa despercebido o que vem antes de Gênesis 12. A gente só lê Gênesis 12. E o que vem antes de Gênesis 12? O que vem? Gênesis 11. Exatamente, a resposta, pergunta óbvia, a resposta óbvia, né? Gênesis 11 nos conta que Abrão é filho de Terá. E Terá é um imigrante. Terá já tinha saído da sua terra. Ele já era um imigrante. E o Abrão é filho. O pai de Abrão já tinha migrado com a sua família em direção até Canaã. Mas ele fixou residência no meio do caminho. Abrão é membro de uma família de imigrantes em busca de melhores condições de vida. Assim como aconteceu com os meus pais, que estão agora conectados ao vivo lá em Canoas, na década de 1980, quando eles deixaram a casa dos pais deles e saíram da zona rural para ir tentar a vida na grande Porto Alegre. E eu acredito que alguns dos que estão aqui também fizeram esse movimento algum dia. Migraram de uma cidade para outra. Ou como tantos venezuelanos que a gente vê pelas ruas aqui, que vieram para cá, os haitianos em busca de melhores condições de vida. Muitas vezes é a necessidade que nos leva de um lugar para outro. Mas mesmo que seja a necessidade, isso não quer dizer que não haja um propósito maior naquilo que a gente está fazendo. No meio do caminho, que inicialmente foi por uma necessidade, Deus chama Abrão e lhe faz uma promessa. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você, Abrão, será uma bênção. Abrão faz parte do grupo de famílias envolvido no empreendimento fracassado de Babel. Nós cantamos agora há pouco a música de Torre de Babel e não foi por acaso. A Débora escolheu bem. Porque eles saíram, a família de Terá com Abrão, na sacola junto, né? Saíram de Ur dos caldeus. E Ur ficava muito próxima da região onde aconteceu o evento de Babel, da Torre de Babel. Aquilo era um projeto, Babel, né? Era um projeto de autossuficiência humana. Eles queriam fazer uma torre que os fizesse ter o seu nome famoso. Queriam ser respeitados. Só que o empreendimento fracassou. E o trecho termina dizendo que as famílias que tentaram esse empreendimento foram dispersas. E uma dessas famílias dispersas é a família do Abrão. Já tinham pensado nisso? Eu confesso que não. Descobri pesquisando o texto agora. O que Deus está oferecendo a Abrão é um sentido maior para a sua vida. Um sentido maior para a sua existência. Ele saiu de Ur com o pai e a família para resolver as demandas de sobrevivência. Vamos para lá, que lá talvez a vida vai dar certo. A sua esposa era estéril, não podia ter filhos, naquela sociedade onde os filhos eram tão importantes. Mas Deus o chama para uma promessa. E uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, como essa promessa está em oposição direta ao projeto Babel. Babel, Gênesis 11, chamado de Abrão, Gênesis 12, na sequência. Lá em Gênesis 11, são os homens que dizem, nós vamos fazer o nosso nome grande, nós vamos ser grandes, nós vamos ter sucesso. E o que Deus faz? Dissipa tudo. Quando Deus vem a Abrão inicialmente, né, ele diz, Abrão, deixa eu fazer de você uma grande nação. Deixa eu fazer o teu nome famoso. Não é você que vai fazer, mas deixa eu fazer o teu nome famoso. Deixa eu cuidar de você. Abre mão da tua idolatria, porque a família de Abraão era uma família idólatra. Abre mão da tua idolatria e deixa eu, o único Deus, cuidar de você. Para de confiar, Abraão, no teu trabalho, nas tuas conquistas, nas tuas influências e deixa eu, só eu, cuidar de você. O Senhor está convidando Abrão a confiar. Em outras palavras, Deus está dizendo para Abrão, experimenta confiar. Experimenta. Experimenta abrir mão da sua idolatria pessoal, de achar que você consegue. Experimenta abrir mão da confiança nos recursos financeiros que talvez você tenha e simplesmente confia. Confia no Deus que pode tudo. E nota que a missão dada a Abraão tem a sua origem no ser e não no ter.
Você será uma bênção. Deus não diz você terá uma bênção. A gente foca sempre no ter, né? E Deus fala do ser. Você será uma bênção. E isso é interessante porque normalmente a nossa vida está estruturada em fazer. Fazer para ter. A gente busca sucesso profissional, busca sucesso financeiro, buscamos reconhecimento e às vezes até fama, achando que nós temos que fazer e sempre fazer, e a vida vai se tornando um amontoado de tarefas. Não é assim? Alguns estão fazendo assim com a cabeça. É verdade. E sabe quando a gente faz e tem fama, você pode olhar aqueles astros de Hollywood, aqueles que chegaram no topo, né? Artistas pop. É muito comum chegar no topo e descobrir que no topo não tem nada. E muitos acabam tirando a própria vida porque o vazio é tão grande que não há nada lá. Infelizmente a gente vive numa sociedade que valoriza muito o que a gente faz e valoriza pouco o que a gente é. Porque enquanto a gente está fazendo, a gente é útil, é bom. Quando a gente não pode mais fazer, parece que ninguém nota o que a gente é. Facilmente a gente se pega engolido pela rotina do fazer, e isso é uma coisa dessa geração que está trabalhando hoje, a geração dos seus 30, 40, até 50 anos. Se pega engolido pela rotina do fazer e se esquece de ser. E olha que o chamado que Deus fez a Abraão não tinha nada a ver com ele fazer muitas coisas. Deus não deu uma lista de tarefas para Abraão cumprir e dizer, olha, faz isso aqui que aí o teu dia vai ser legal. Ele diz, ó, sai e vai. Confia em mim. Eu vou fazer de ti uma bênção. Tu vais ser uma bênção. Ele diz mais, por meio de você, Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Por meio do Abraão, que tinha mulher estéril. Dá para ter noção do que é essa confiança, né? A sua esposa não podia ter filhos, mas tu vai ser o pai de um grande povo. A gente sabe que Abraão, no meio do caminho, tentou ajudar Deus. E também não deu muito certo, quando ele tentou fazer as coisas por si mesmo. Só que nós sabemos na história, agora vamos dar um pulo na história, nós sabemos qual foi a grande bênção que o Abraão trouxe para nós. E não só para nós, mas trouxe para a humanidade inteira. Todos os povos, de todos os tempos, eles foram abençoados por meio de Abraão, porque Deus escolheu a descendência de Abraão para o próprio Deus entrar na história. O próprio Deus, Senhor e Criador de tudo e de todos, se fez gente em Jesus, um descendente de Abraão. E ele veio para ser o nosso Salvador. Jesus pagou a dívida que era nossa e nos abriu agora uma nova realidade. Ele nos abriu as portas do reino de Deus. E é um reino muito maior do que qualquer coisa que a gente possa conhecer ou imaginar. A vida que Deus nos dá, ela não é apenas a rotina do seu dia a dia. A vida não é apenas o teu trabalho. Não é a busca pelo sucesso e estabilidade. A vida que nós temos com Jesus é muito maior. O próprio apóstolo Paulo diz, olha, é incomparavelmente maior e melhor. Não tem ponto de comparação. E essa vida com Cristo, essa vida eterna, ela é o porquê. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. A vida que nós temos em união com Jesus, essa é o porquê. A missão que nos foi confiada de compartilhar essa vida eterna com as pessoas que ainda não a têm, esse é o porquê que nós temos para fazer hoje. E tendo um porquê, a gente enfrenta qualquer como. O autor dessa frase, o Viktor Frankl, ele ainda disse uma coisa assim: nós podemos descobrir o sentido da vida de 3 maneiras diferentes. Experimentando um valor ou amor, fazendo alguma coisa ou sofrendo. O sentido da vida não é sempre essa pergunta que a gente sempre se faz, em algum momento da vida a gente vai fazer. E já fez, talvez, os mais experientes já fizeram muitas vezes.
E ele diz, depois de passar por campos de concentração, por esse sofrimento todo, ele diz, olha, você descobre o sentido da vida ou experimentando um valor, algo que seja precioso, o próprio amor, fazendo alguma coisa, ou sofrendo. Bom, por que eu botei na tela isso para vocês? Deus nos ama. A Bíblia diz isso com todas as letras. E a gente sempre enfatiza isso. Deus nos ama muito, nos ama incondicionalmente. Ele não põe condições para nos amar. E Ele vem ao nosso encontro. Mas Ele não simplesmente só nos ama, mas Ele também nos envia para fazer algo. Nos envia para servir uns aos outros. Fazer a diferença na vida das pessoas que estão perto da gente. Ou seja, amor e serviço o próprio Deus nos dá. E de vez em quando a gente sabe que a gente vai sofrer. Ou não? Vai, né? Em algum momento a gente vai sofrer. Já sofreu algumas vezes e o sofrimento vem. As crises chegam. E algumas delas talvez sejam bem difíceis. Mas nós vivemos com os dois pés aqui na história, pé no chão, mas os dois olhos fixos na eternidade. Naquilo que a gente ainda não vê, mas já tem certeza disso. Porque quando os nossos olhos se fecharem aqui na história, onde a gente pisa, Jesus prometeu que vai abrir esses nossos olhos na eternidade. E aí sim, desfrutar apenas do amor, porque o sofrimento já vai ter passado. Amém.